Olá pessoal, aqui quem fala é o professor Lindenberg para mais uma aula de geografia do oitavo ano. Dessa vez agora é fazer a correção das atividades do capítulo 4, Organizações Internacionais. Beleza? Tudo tranquilo? Então vamos lá, vamos fazer a correção aí. Eu acredito que vocês fizeram todas as atividades e vamos corrigi-las agora. Né? A primeira correção que nós vamos fazer é as duas primeiras questões da página 76. Página 76, tá bom? 74, 75, 76 aqui. Texto em ação. Texto em ação. A primeira pergunta é: dos programas e fundos criados pela ONU, qual deles mais chama a sua atenção? Justifique sua resposta e compartilhe para os seus colegas. Lógico que esse texto em ação é uma discussão, são questionamentos de estímulo, são questionamentos de estímulo a estímulos em sala de aula, né? Mas tem uma coisa aqui que sugere até o próprio livro, eu acho que é uma reflexão fundamental, o próprio livro aqui sugere que, mas é uma reflexão fundamental, ao meu ver, que são os programas e fundos da ONU, pessoal, para os refugiados, né? Tem os para o desenvolvimento humano, para o meio ambiente, entre outros. A ONU hoje, ela não é mais uma instituição internacional que tem como principal objetivo manter-se a paz das grandes potências. Não é somente isso hoje. A ONU ela tem um papel agora fundamental de tentar melhorar, através de programas, através de orientações, de auxílio, as condições humanas, as questões básicas humanas. Saúde, educação, saneamento, zelo pela ciência e tecnologia, cultura. Esse é o principal objetivo, tá bom? Então isso é um destaque para mim na primeira questão. A segunda questão é uma reflexão também, nossa, para a gente refletir sobre o que é democracia e o que não é democracia. Por exemplo, a segunda questão é: qual a importância do poder de veto na ONU? Você considera o poder de veto democrático? E aí, é faca de dois gumes, né? Primeiro, se nós olharmos o Conselho de Segurança e perceber que a maioria dos países, eles têm uma união, uma boa parte deles, e uma outra parte, China e Rússia. China aqui ainda nem está no Conselho de Segurança, mas a China não está, mas a Rússia, que ela é isolada no meio de países que já são aliados historicamente, o poder de veto tem até uma importância. Mas se nós analisarmos estruturalmente uma instituição de forma democrática, enxergamos que não está democrático, né? Porque seria interessante preservar o voto da maioria. Mas, dadas as circunstâncias, dada a forma de que não existe uma harmonia entre os países, não existe ainda um consenso entre os países em muitos aspectos, né, principalmente por questões históricas, ainda fruto da Guerra Fria, queira ou não queira, mesmo não existindo mais o socialismo no mundo, o poder de veto se torna algo importante não, se torna algo, vamos dizer assim, viável para a atual situação, como é o caso da Rússia, né? A Rússia está no meio de países que não concordam com ela em muitas coisas, então ter o poder de veto ajuda, vamos dizer assim, a tentar equilibrar determinadas decisões. Beleza? Vamos lá para a próxima? A próxima pergunta, vamos lá para as próximas perguntas. As próximas perguntas da página 80, galera. Beleza? Texto em ação novamente. Com base nas leituras e nos seus conhecimentos prévios, responda por que é o representante do Brasil? Quem costuma abrir a Assembleia Geral das Nações Unidas? Não sei se você sabe, mas eu já comentei isso em uma aula de história, agora eu não lembro se foi no oitavo ou foi no nono ano. Não, foi no nono ano. Mas eu vou lembrar aqui. Porque, pessoal, uma tradição, né? Porque desde 1947 que quem iniciou foi o Brasil. E tem um histórico disso. O Brasil sempre foi um país muito diplomático, um país onde nunca esteve, historicamente nunca esteve em grandes conflitos, em grandes problemas, em grandes disputas, nunca esteve nisso.
Então ele sempre foi um país muito pacífico quando se trata de relações diplomáticas. E então esse também é um dos elementos, né? B. A ONU procura responder às grandes questões internacionais, como mudanças climáticas, situação de refugiados no Oriente Médio ou da África devido às guerras, perseguições ou ações terroristas, etc. Você saberia quais agências ou programas da ONU cuidam dessas novas questões? Necessário? E aí? Pessoal, presta atenção. Tem uma agência hoje chamada Agência das Nações Unidas para Refugiados e o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente. Essas duas agências da ONU é que estão atreladas a questões fundamentais nesse sentido, né, do qual a pergunta responde. Tá bom? Segunda questão. Em sua opinião, qual é a importância dos patrimônios da humanidade? E aí, galera, qual é a importância? Pessoal, os patrimônios da humanidade, pessoal, seja eles naturais, culturais ou mistos, são importantíssimos. Porque tem uma herança do passado, tem um fator de compreender o que é, o porquê de certos aspectos, o porquê de estarem ali instituídas e por que nós devemos valorizar isso. Deve ser lembrado da seguinte maneira, como define a própria Organização das Nações Unidas para a Educação, a Unesco. Ela define da seguinte maneira: as práticas, as representações, expressões, conhecimentos e técnicas, como os instrumentos, objetos, artefatos, lugares culturais que eles são associados, como as comunidades, os grupos ou, em alguns casos, indivíduos, reconhecem como parte integrante de seu patrimônio cultural. Percebe-se, isso é a grande importância, porque percebe-se a história, a cultura da comunidade. E além disso, gera o sentimento de identidade e continuidade. E contribui, pessoal, ao respeito à diversidade cultural e à criatividade humana. Esse é o grande marco. Essa é a grande resposta da importância do patrimônio da humanidade. Tá bom? Terceiro, explica o contexto e o objetivo da fundação do Banco Mundial e do FMI. Qual é o objetivo? São duas instituições financeiras, foram fundadas juntas em 1944. Foi durante os acordos de Bretton Woods, quando 44 países debateram a situação econômica após a Segunda Guerra Mundial. O objetivo era discutir a situação financeira global no mundo pós-guerra e ajudar a reconstrução dos países arrasados pela guerra. Após o período, os objetivos da FMI e do Banco Mundial passaram a ser, principalmente, ajudar os países necessitados de empréstimos e diminuir a pobreza do mundo. Essa é a ideia, né? Vale ressaltar que tem muitos problemas em relação a isso, muitas contradições, a forma de como o FMI age em países, aplicando ajustes fiscais muito perversos, aumentando dívida pública, resultando em privatizações, enfraquecimento dos serviços públicos. O povo argentino mesmo sabe muito bem o que é isso e faz muitas críticas à forma como o FMI agiu na Argentina. Porque a FMI costuma ser alvo de protestos, populares nos países endividados, como eu já acabei de citar, né? Acabei de falar. Né? Praticamente respondi, né? Por causa das medidas recessivas que propõe para os países endividados. Alta taxa de juros, controle dos gastos públicos, restrições de aumento salarial, privatização. Isso aí, meu brother, gerou muitas revoltas na Argentina, na Grécia, na Itália e por aí vai. Próximas atividades, próximas questões, né? Vamos lá, página 83, tem uma única questão lá, vamos lá, página 83. Você acha que a Organização para a Cooperação de Xangai é um adversário para a OTAN? Justifique sua resposta. É ou não é? Ó, primeiro a gente tem que lembrar, pessoal, que os Estados Unidos são o país com os maiores acordos militares que existe no globo. Né? E
Isso, queira ou não queira, porra, amedronta os países, né? Deixa os outros países com o pé atrás. Então, quando há uma reação nesse sentido, não acho que seja necessariamente, não é que seja necessariamente um adversário frontal, mas pelo menos é uma resposta em defesa aos seus interesses em determinada região, como é o caso aqui da Ásia, né? A Organização da Cooperação do Xangai. Seria um contraponto de fato à OTAN, né? Vamos lá? As próximas perguntas agora da página 86. Em 2017, Brasil, Argentina, Peru, Croácia, Romênia e Bulgária solicitaram a adesão à organização. Lembra a Organização dos Conselhos? Lembra? Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Explique no que consiste esta organização. E aí, galera, é o que? Ela é o que, essa organização? Ela é composta, pessoal, por 36 Estados-membros. Desses países da Europa Ocidental, Estados Unidos e Canadá. E também da Ásia, Japão, Coreia do Sul e da Oceania, Austrália e Nova Zelândia. E busca defender, pessoal, os princípios do regime político democrático e da economia de mercado, com a intenção de diminuir as desigualdades sociais. B. Em sua opinião, qual seria a vantagem de o Brasil ingressar nessa organização? Em primeiro lugar, em se aproximar de países desenvolvidos, né, para iniciar maiores parcerias e iniciar um processo de maior estímulo para os mercados brasileiros, né? Eu acho que esse é um grande objetivo. Segunda questão. Você acha que a criação de todos esses grupos de países tem alguma relação com as frequentes crises monetárias e econômicas que ocorrem em diversos países e afetam os demais? Por quê? E aí? Vale lembrar que boa parte desses grupos e organizações são interestatais, né? Elas foram criadas geralmente em pós-guerra, em crises profundas e por aí vai. E a ideia é prevenir futuras crises, né? Principalmente de natureza econômica. E a ideia também é promover cooperações econômicas, principalmente entre relações comerciais para baixar taxas alfandegárias entre os países membros. Vamos lá, pessoal, para as próximas perguntas. Agora é a página 89. Observe o gráfico e responda as questões. A. O preço do barril de petróleo subiu. O preço do barril de petróleo, pessoal, subiu para $65 em 1965. E no ano seguinte caiu novamente. O que explica essa subida? Isso ocorreu, se nós analisarmos, preste atenção, pela grande diminuição da produção da Arábia Saudita, pessoal, e maior exportação mundial. Essa diminuição das exportações do país gerou um aumento nos preços do petróleo. Tá bom? Letra B. Quais foram as mudanças nos maiores produtores de petróleo? Isso pode ter algum efeito nos preços do produto? A grande mudança é o notável aumento na produção estadunidense a partir de 2010, pois o país, pessoal, sempre havia maior importação mundial e aos poucos está se tornando autossuficiente. Outra mudança foi o advento da Rússia a partir dos anos 90 como um grande produtor e exportador mundial de petróleo. Esses dois fatos podem ter efeito nos preços dos combustíveis, levando ao declínio dos preços. C.
A partir dos dados gráficos, podemos afirmar que a OPEP, na atualidade, vem perdendo consideravelmente a influência que exerce no mercado internacional do petróleo. Sim, né? A OPEP vem perdendo sim. Pois países não pertencentes a essa organização estão se tornando maiores produtores mundiais de petróleo, como é o caso dos Estados Unidos, e o caso da Rússia e Canadá também. Beleza? Vamos lá para o próximo? As próximas perguntas agora perguntas da página 92. 1092. Comente a atuação das organizações internacionais não governamentais no cenário internacional. Pessoal, vale lembrar que as organizações não governamentais internacionais, eles têm a necessidade de auxílio aos povos em diversos contextos, mas principalmente em problemas de urgência, se tratando de direitos humanos, condições ambientais, manutenção da paz e por aí vai. 2. Na cidade que você mora, existe alguma ONG de atuação local, nacional ou internacional? Pesquise para saber quais são seus objetivos e qual o número de voluntários, etc. Aí é um detalhe mais de pesquisa profunda, mas eu posso citar aqui, né, o Anjo de Quatro Patas, que é uma ONG local, que ajuda no cuidado de animais, né? Animais domésticos, principalmente animais domésticos. Não é isso? Vamos lá, próximas questões, página 93, um textozinho e algumas perguntas. Explica a relação entre a Revolução Industrial e o advento das modernas organizações internacionais. Galera, a Revolução Industrial, em especial no século XIX, produziu avanços nos transportes, né, e nas comunicações e gerou problemas impossíveis de serem resolvidos no âmbito de apenas um país isoladamente. O aumento da produção e no comércio internacional com a industrialização suscitou a necessidade de se criar organizações internacionais. Tá certo? Para regular o comércio entre nações. Questões de saúde, tarifas, pesos e medidas, patentes, etc. Com isso, foram criadas várias organizações internacionais interestatais e também outras não estatais, ou seja, não governamentais. B. Quais foram os motivos que levaram as grandes... Quais foram os motivos que levaram a grande expansão das organizações internacionais a partir da segunda metade do século XX? Quais foram os motivos? Foi principalmente no final da Segunda Guerra Mundial. Ocorreu um grande desenvolvimento econômico e várias inovações tecnológicas. E também aumentou enormemente o número de países, pois houve uma descolonização da África, da Ásia, como consequente surgimento dos estados independentes, onde antes existiam colônias. E isso que as alturas do texto, pessoal, chamem a atenção da desagregação dos impérios europeus e criou um clima favorável à multiplicação de organizações internacionais. Tantas as interestatais como as não governamentais. Também o advento de novos problemas internacionais, ou a expansão dos já existentes, tais como questões ligadas ao meio ambiente, direitos humanos, migrações, refugiados, epidemia que se espalham por vários países, etc. Levou à multiplicação de organizações internacionais na segunda metade do século passado, século XX. Tá bom? Isso foi o porquê do crescimento das organizações internacionais. Agora é a C. C. Qual foi a importância do ativismo da ONU das suas agências no período da Guerra Fria? A grande importância foi o quê, pessoal? Quero ver que vocês lembrem aí. Pessoal, presta atenção. A grande importância do ativismo da ONU e de suas agências no período da Guerra Fria foi manter-se um mínimo de equilíbrio para não ter chegado a proporções de uma guerra
até uma guerra nuclear entre as duas grandes potências na época. E também, até mesmo também, o papel da ONU teve um papel fundamental em reconhecer os processos de independência dos países na África e na Ásia. Isso mudou toda a geopolítica no mundo. Tá bom? Por que as organizações internacionais estão... Por que as organizações internacionais estão em constante transformação? Porque, pessoal, o mundo hoje, o mundo globalizado, você viu a força hoje do mundo globalizado, a constante mudança que ocorre, por exemplo, em relação agora à questão do vírus atualmente, o quanto isso mexeu, né? Começou em um país, em questão de meses já estava no mundo todo e já está gerando mudanças na ciência, na saúde, porque o mundo globalizado ele é rápido, muito por conta dos artifícios tecnológicos de comunicação, tá bom? Próximas questões, 94. Primeira questão, A. O que você entende por sistemas educacionais mais inclusivos, com melhor capacidade de resposta e mais resilientes? O que é que está se referindo a isso aí? Aí, pessoal, está se referindo que todas as crianças devem se adaptar-se à realidade de cada país, inclusive das mudanças nessa realidade, visando atender às necessidades dos jovens e também da sociedade. Essa é a ideia. E resiliente no quê? A capacidade de adaptar-se às mudanças. B. Na sua opinião, é importante a elaboração de alternativas para que todos, em qualquer circunstância, possam ter acesso à escola? Argumente. Sim, é óbvio que é importante, né? E vale lembrar, o direito das crianças e dos jovens a ter acesso à educação é de fundamental importância para qualquer país, para o seu desenvolvimento pessoal, econômico, político, social e por aí vai. Segundo, A. Os direitos humanos incluem a igualdade de gênero porque, historicamente, sabemos as diferenças entre homens e mulheres e a forma de como as mulheres esteve em uma situação tão delicada em muitos momentos históricos, né? E ainda mantém, né? Sofre ainda muitos preconceitos, né? Por conta da estrutura machista. Por isso que é de tão grande importância incluir a igualdade de gênero nos direitos humanos. Os direitos humanos incluem a igualdade de gênero, pois as mulheres constituem pouco mais da metade da humanidade e sofrem discriminadas e tiveram menos direitos que os homens. Isso significa que os direitos humanos não são plenos, ou seja, não alcançam todos os seres humanos. Por isso que inclui direitos das mulheres, né? A importância de ter os direitos das mulheres. Bem, a educação é importante para o empoderamento das mulheres, de fundamental importância, né? Porque faz com que a mulher ganhe mais autonomia, né? Pois a educação permite consciência de direitos, participação ativa na sociedade, compreensão da realidade, educação, profissionalização. A educação estimula abre um leque para várias alternativas para viver em sociedade e se empoderar, a mulher se empoderar. Então é isso, pessoal. Basicamente. Ah, não, ainda tem essa aqui. Ainda tem mais essa aqui. Observe a charge e responda. Olha lá o chargezinho. Veto, veto, veto. Em 1945, 2009, nada mudou, né? O que a charge pretende ironizar? Ela é a favor ou contra os direitos do... Ela é a favor ou contra o direito do veto para os 5 países do Conselho de Segurança da ONU? E aí, qual é a reflexão sobre isso? É uma ironia do autor, né? É uma ironia do autor porque destaca-se até o próprio título da charge, Conselho de Segurança da ONU, 2009, e o poder de veto, 64 anos de injustiça.
A ironia de que não entra em consenso, não se estabelece de fato uma consonância para tentar se resolver os problemas. B. Você concorda do ponto de vista da charge? E aí, o que é que vocês acham? Isso é bem pessoal, né? Segundo, foto abaixo mostra os membros da ONG Internacional resgatando migrantes à deriva ao mar Mediterrâneo. Ah, na sua opinião, por que as ONGs como essas são fundamentais para a humanidade? Poxa, são fundamentais para a humanidade por conta de que salvam vidas, por conta de que faz um debate franco e sincero sobre como é a realidade desses refugiados e o porquê que ocorre esse processo de refugiados. B. Pesquise em jornais, revistas ou na internet como e por que pessoas são encontradas em embarcações semelhantes a esta. Isso, e dadas as circunstâncias, né, pessoal? As condições, a forma de como está situada, estruturada, por conta de conflitos, crises econômicas, essas pessoas saem de seus devidos locais e países e atravessam o mar Mediterrâneo e vão para a Europa em busca de uma melhor qualidade de vida, mais ou menos isso. Então é basicamente isso, corrigimos todas as atividades, né? Todas as atividades do capítulo 4 das organizações internacionais. Então é isso, pessoal. É basicamente isso e até mais. Tchau, tchau. Até a próxima aula.